Vamos com a análise e a reflexão de Paulo Figueiredo, diretamente dos Estados Unidos, estado da Flórida. Paulo, seja muito bem-vindo. Muitas pessoas, apoiadores inclusive, aguardam que Jair Bolsonaro se manifeste. Ele estaria em silêncio por alguma razão específica? Bem-vindo. Boa tarde, Daniel. Boa tarde aos meus amigos aqui, os Pingos nos Is, e a você de casa, indo pro trabalho, voltando do trabalho, indo pro trabalho também, onde quer que você esteja, está nos prestigiando aqui com a sua audiência, com o seu ouvido e com a sua atenção. Daniel, essa é a pergunta de $1 trilhão, que a maioria das pessoas, eu diria quase ninguém, e eu incluo aqui as pessoas mais próximas ao presidente, sabem dizer. Qual é a motivação do silêncio? Muita gente ao entorno dele disse que imaginava que num primeiro momento o presidente não se manifestou ali de forma oportuna, muito de forma breve, mas muito eloquente, muito precisa naquele pequeno discurso que fez após a suposta vitória do Lula. Depois ele fez uma mensagem ainda mais clara em relação à questão das manifestações e a questão dos caminhoneiros que estava acontecendo naquele momento, então exortando as pessoas que mantivessem os seus protestos dentro da forma da lei. Perfeito naquele momento. Ele não tinha muito o que dizer. De lá para cá algumas coisas mudaram. A primeira grande mudança foi o relatório do Ministério da Defesa, que explicitou as vulnerabilidades do sistema eleitoral brasileiro. Volto a dizer, a imprensa brasileira, essa sim cometeu uma fraude, e o Tribunal Superior Eleitoral. A fraude foi dizer que o relatório não encontrou fraude. O relatório não era para isso. O relatório era para verificar as condições de segurança do sistema eleitoral. O relatório foi apresentado no Ministério da Defesa pelas Forças Armadas. Esse relatório trouxe pedidos, trouxe recomendações, pedidos, e com extrema urgência. Com extrema urgência. Foi entregue ao TSE. O Alexandre de Moraes se fez de égua, se fez de cavalo, ficou ali olhando pro lado e falou: não, isso aqui, muito obrigado, recebi muito bem aqui esse relatório. Que maravilha. Poxa, fico feliz de saber que os senhores não encontraram indício de fraude. A gente não estava procurando fraude, né? Então vou avaliar oportunamente. Aí quando perguntaram a ele sobre esse assunto, ele falou: já acabou faz tempo. Tá bom. Veio o relatório do PL e esse apontou outras inconsistências de outra natureza, diferentes, não as vulnerabilidades, mas um problema grave com o sistema como um todo, que talvez explicasse as inconsistências estatísticas, anomalias estatísticas nos votos, e apresentou uma peça. Partido do presidente, aliás, a coligação da qual fazia parte o presidente. O TSE não só recebeu, como recebeu, acusou de litigância de má-fé, esculhambou, bloqueou quase 13 milhões, e basicamente encerrou o assunto. A partir daí, as vias institucionais se encerraram. Então, ora, o presidente além do representante maior da coligação, né, o candidato da coligação, ele é o comandante-em-chefe das Forças Armadas. A mais alta autoridade, segundo o artigo 142 da nossa Constituição. A autoridade máxima é o presidente da República. A mesma as Forças Armadas que apresentaram o relatório. Eu acho que o presidente tem uma coisa ou duas para falar a respeito desses temas. Isso significa que o presidente tem que dizer se vai fazer alguma coisa, se vai invocar artigo 142, se não vai. Não tem nada, não é disso que eu estou falando. Essas coisas, eu já disse em outra oportunidade, essas coisas elas não são ditas, elas não são avisadas, elas são feitas e não avisadas. Mas há necessidade de uma sinalização para essa população que está há 30 dias nas ruas. Um mês. Essas pessoas, o Bolsonaro tem o ônus, que queira ele ou não, nesse momento é dele, da liderança dessas pessoas.
E eu digo isso, inclusive, para deputados, políticos, pessoas ao entorno do presidente, o núcleo político do entorno do presidente. Eu estava falando agora mesmo com um deles aqui, antes de entrar nos pingos nos is, e as pessoas não sabem o que o presidente quer fazer. O que ele espera, está todo mundo olhando para ele em busca de uma liderança. O que não deve ser um peso indescritível. Nenhum de nós sabe o que esse peso representa. É difícil até julgar. Eu, particularmente, Paulo, aqui, eu sou obrigado a emitir uma opinião e fazer uma análise. Não acho que seja, nesse momento, a melhor estratégia. Mas eu entendo o peso. Embora não plenamente. Mas entendo e compreendo a natureza desse peso. De forma que essas postagens... E aí, junto a esse componente, você tem as redes sociais, que são administradas por um dos filhos do presidente, que fazem essas postagens que são, de certa forma... Em inglês tem uma palavra que é tease, né? Tease. Elas provocam. São provocativas, elas geram interesse. Claro que todo mundo que olha isso, o presidente está assinando alguma coisa, vai fazer alguma coisa. Aí você posta o presidente lá, é óbvio que com o brasão da República ali embaixo, sentado, é claro, aliás o Facebook cometeu o ato ridículo de dizer que era fake news, que tinha agências de checagem que tinham checado a fotografia, mas esse é outro capítulo. Essas fotos são colocadas e elas geram expectativas para a população. Ora, se essas expectativas são legítimas, poxa, que ótimo. Mas se não forem, se o tempo for passando e nada for acontecendo, a gente está a 12 dias da diplomação do Lula. 11 dias. Se nada acontecer até lá, eu acho que no final das contas o presidente corre o risco de passar a imagem de que abandonou a população e que deixou a população ficar ao relento e passando por isso e aumentando a pressão popular de forma a aumentar o seu capital político. Eu não acho que essa seja uma característica do presidente Bolsonaro, não, mas eu acho que ele pode passar essa imagem para as pessoas. Então, até quando? Qual o momento onde ele vai se manifestar em alguma direção? E eu digo mais, até para aumentar ou diminuir a pressão popular, a figura do presidente pode ser muito, muito relevante. Esse é um movimento, o movimento vem acontecendo de baixo para cima, eu volto a dizer. Até para depois, se alguém quiser responsabilizar criminalmente o presidente, não vai conseguir. Porque está vindo do povo para as tropas nos quartéis, para os comandos, e o presidente está no final dessa cadeia. É um movimento que está vindo de baixo para cima. De forma que, enfim, vamos continuar esperando alguma oportunidade que o presidente fale. Essa cerimônia teria sido uma boa cerimônia simbólica para ele falar alguma coisa. A cerimônia na Academia Militar, formatura dos cadetes também teria sido boa. Tem vários bons momentos e dá para saber que o presidente tem muito a dizer. Eu na verdade, queria apresentar uma sugestão a isso que o Fernão falou, porque é uma pergunta legítima. O que o presidente poderia falar nesse momento? Então, eu, aqui humildemente, no ar, sem ter conversado com o presidente há bastante tempo, daria duas hipóteses aqui, Fernão. E eu queria ouvir o que vocês todos aqui da bancada acham sobre isso. Opção A: o presidente emite as críticas ao Supremo Tribunal Federal e ao Tribunal Superior Eleitoral que eu fiz agora. Explica tudo que eu acabei de dizer sobre o histórico do relatório das Forças Armadas, sobre a forma truculenta como foi tratado o relatório do PL, da frente, da coligação da qual ele era candidato. Ele pode fazer isso e ainda pode mais. Ele pode exortar a população a continuar se manifestando, se assim ela desejar, de forma pacífica. Ele pode fazer uma renovação desse pedido, dessa exortação. Essa é uma alternativa. A outra alternativa, ele pode dizer para as pessoas se prepararem e se organizarem para uma oposição ao governo Lula. Ele pode dizer, inclusive, que ele fará oposição, contribuirá com a oposição, o partido dele, etc, etc. Eu não vejo como nenhuma dessas duas falas seria danosa para alguma das medidas que ele queira tomar.
Se ele quiser tomar ainda alguma atitude, essa primeira fala que eu sugeri, ela mantém as pessoas engajadas, mantém as portas abertas. Na verdade, ela aumenta muito a pressão popular. Eu tenho certeza de que a população iria muito mais imbrochável para as portas dos quartéis ou para onde quer que seja, muito mais inflamadas, muito mais dispostas, e a discussão ficaria muito mais inflamada, e os aliados políticos também ganham disposição para agir, porque hoje estão perdidos. Hoje ficam, o que você acha que a gente deve fazer? Ninguém sabe direito o que fazer. Isso se ele ainda pretende tomar alguma atitude. Se ele não pretende tomar nenhuma atitude, ora, a segunda fala que eu sugeri libera o povo para não ficar iludido. E eu não estou dizendo que esteja, porque realmente não sei qual das duas coisas ele quer, mas o povo não ficaria assim, iludido, e não teria uma decepção depois. Porque a decepção que as pessoas vão ter se nada acontecer em 1º de janeiro, essas pessoas vão ter, se nada acontecer no dia 12 o Lula for diplomado, e no dia 1º de janeiro ele tomar posse, que infelizmente é o cenário normal das coisas atual, ceteris paribus, né? Como a gente diz em economia, é isso que vai acontecer. O nível de decepção e desilusão das pessoas vai causar uma depressão. E eu não estou falando aqui figurativamente, não. Eu estou falando porque eu estou acompanhando e me compadecendo do nível de ansiedade que as pessoas se encontram. Eu sinto a dor das pessoas. É o mínimo de empatia. Então, se não vai fazer nada, eu acho que seria muito bom que o presidente pelo menos orientasse, olha, não, vamos lá, não tem os instrumentos para agir, não tem os instrumentos, ou estou tentando os instrumentos para agir. Se quer mais pressão popular, fica... Agora, a hipótese que eu trago aqui, e é uma conjectura, é que o presidente ainda não sabe o que fazer. De novo aqui, não há quando eu tenho informações, eu digo para vocês, eu tenho informações nessa direção. Eu não tenho nenhuma informação nessa direção. Eu não tenho a menor ideia do que está se passando na cabeça do presidente. Eu estou fazendo aqui com vocês um exercício, mas não importando, se o presidente souber o que fazer, eu não acho que ele não tem o que dizer, não. Eu acho que essas duas coisas, qualquer uma delas seria muito oportuna.